No último capítulo de Jujutsu Kaisen, a gente teve uma grande revelação sobre a mãe do Itadori. O Kenjaku acaba de revelar que ela possuía uma técnica de antigravidade. E a dúvida que fica é, será que o Itadori conseguiu herdar essa habilidade? Será que na realidade ele sempre teve uma técnica inata? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez com vocês sobre Jujutsu Kaisen. Mas antes de começar eu tenho que pedir para vocês apertarem o sininho, porque tem muita gente que está reclamando que não está recebendo o vídeo. Então é muito importante que você aperte o sininho para não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui, beleza? Apertar o sininho é simples, só apertar aqui embaixo. Então vamos ao vídeo. Desde o começo, galera, a gente sabe que o Itadori é dito como alguém que não possui uma técnica inata. O próprio Satoru Gojo disse isso a ele, que ele não poderia ter nenhuma habilidade inata porque a técnica inata surge quando você ainda é uma criança e o Itadori não demonstrou nenhuma habilidade. E lembrando, o Satoru Gojo possuiu 6 olhos. Esses olhos fazem com que o Satoru Gojo consiga identificar e entender toda a técnica do seu oponente. Então, se o Satoru Gojo disse que o Itadori não possui uma técnica inata, então com certeza ele não tem uma técnica inata naquele momento. Outro ponto que reforça isso foi no momento em que o Itadori enfrentou o Higuruma. O Higuruma é alguém que possui uma habilidade que pode tirar a habilidade inata do seu oponente. E o Itadori caiu nesse poder. Porém, caso o seu oponente não tenha uma habilidade inata, o que é retirado é a sua energia amaldiçoada. E foi justamente isso que aconteceu com o Itadori. O Itadori perdeu completamente toda a sua energia, provando mais uma vez que ele não tem uma técnica inata. Mas com o surgimento aí da informação de que a mãe, a Kaori, tem uma habilidade inata, fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o Itadori consegue herdar essa técnica de antigravidade? E bom, as coisas não são tão simples e a notícia aqui também não é tão boa. De fato, com o surgimento aí da Kaori tendo uma habilidade inata, o Itadori meio que aumenta um pouco as chances dele ter uma técnica inata, mas ainda assim é bem remoto. Por quê? Primeiramente que ele já poderia ter uma técnica inata herdada do próprio Kenjaku. A gente sabe que o Itadori tem sangue do Kenjaku, afinal o Choso o reconheceu como seu próprio irmão. Então é possível sim o Itadori já ter herdado uma técnica do próprio Kenjaku. Mas agora ele tem uma chance ainda maior de herdar uma técnica, afinal a sua própria mãe, que o Kenjaku estava possuindo, também tinha uma técnica inata, mas ainda assim não é 100%, porque como a gente já viu várias vezes no mundo de Jujutsu Kaisen, é muito difícil alguém herdar uma técnica inata. E a gente tem alguns exemplos para isso daqui. O primeiro é o próprio Naoya e Naobito. O Naobito foi quem teve pela primeira vez a técnica de projeção e o Naoya foi aquele que herdou essa técnica. Porém, o Naobito teve vários filhos e aqui a gente sabe somente um deles herdou essa técnica, ou ao menos um deles foi capaz de utilizar no seu potencial máximo essa técnica. Além disso, o próprio clã Zenin, a gente viu que o maior esquadrão daquele clã era o esquadrão das pessoas que não tinham habilidades inatas. Ou seja, mesmo os pais tendo uma habilidade inata, ainda assim tem muitas chances dos seus filhos nascerem sem uma habilidade. A mesma coisa acontecia no clã Kamo. O líder do clã Kamo até mesmo teve outra mulher para tentar criar um filho que tivesse as suas próprias habilidades, porque não estava fácil achar um herdeiro que tivesse a manipulação de sangue. Então, mesmo seus pais tendo habilidade inata, não é garantido que o filho também venha nascer com uma habilidade inata. Então, só por isso daqui, a gente já diminui um pouco as chances do Itadori ter uma habilidade inata, mas isso é caso nós levarmos em consideração que o Itadori é uma pessoa normal, e ele não é. Desde um princípio, o Itadori tem um corpo completamente diferente. Ele é muito mais forte, muito mais rápido. Antes mesmo de aprender Jujutsu, ele conseguia quebrar concreto com as mãos nuas. Ele não tinha aprendido absolutamente nada naquele momento em que foi lá enfrentar sua primeira maldição. Então, naquele momento, já dava para perceber que o moleque era muito diferente. Ele também quebrava recordes atrás de recordes na sua escola como se fosse nada. Então, ele é feito diferente e isso pode ser explicado talvez por duas opções. Ou talvez o Kenjaku tenha feito algum experimento para fazer com que o corpo dele fosse completamente diferente, ou o pai do Itadori pode até mesmo ter
ter feito algum tipo de pacto para que ele tivesse esse corpo tão resistente. Como assim, Lucas? O que tem a ver o pai do Itadori com tudo isso? E bom, eu vou explicar, isso daqui é uma teoria, porque o pai do Itadori, ao que tudo indica, não sabia muito bem de Jujutsu, mas talvez ele tenha se informado mais pra frente, porque a gente viu que ele estava com a Kaori, mas o avô do Itadori acabou alertando lá que a Kaori não era a mesma pessoa, que era para ele sair de lá, que tinha alguma coisa errada. Porém, ainda assim, eles tiveram um filho, tiveram o Itadori. E a gente também sabe que apesar do Kenjaku ter parido o Itadori, ele não deu continuidade na educação do Itadori, o que leva a gente a crer que talvez ele tenha ficado com o pai do Itadori e não com a mãe. E aonde que entra tudo isso daqui? Na minha cabeça, pode ser que o pai do Itadori, vendo seu filho ali, tendo algumas chances de receber alguns poderes, ele tenha se informado e tenha feito uma espécie de pacto para selar a habilidade do Itadori, fazendo então com que ele ganhasse um corpo parecido com o da Maki antes dela conseguir a sua liberação total de poder. O zero absoluto de energia amaldiçoada. Antes daquilo, a Maki ainda tinha um corpo muito bom. Então, talvez o Itadori estivesse com um pacto de ligação parecido com o da Maki, onde foi selado o seu poder e, em troca, ele acabou ganhando um corpo melhorado. Não chega ao nível do Toji, mas ainda assim é um corpo bem melhor do que um humano normal. Talvez o pai do Itadori tenha feito isso ao observar finalmente que a sua mulher tinha alguma coisa estranha e que essa estranheza talvez tivesse envolvimento com o mundo Jujutsu. É lógico, tudo isso daqui é uma teoria, mas ainda assim reforça a ideia de que talvez essa força sobrenatural do Itadori tenha sido também vinda de um pacto ou até mesmo da experiência do Kenjaku. Ou seja, essa nova informação da Kaori, tendo uma habilidade inata, não muda tanto os panoramas para o próprio Itadori, ao menos não em curto prazo. Não muda o fato de que desde o começo o Itadori poderia ter recebido uma habilidade inata do próprio Kenjaku e ela ter sido selada da mesma forma. O que muda aqui é que ele tem um pouquinho mais de chance de receber uma outra habilidade inata, mas desde o começo todas essas duas teorias aqui existiam. Agora, tem uma terceira teoria que envolve o Mahito e essa daqui eu já acho mais difícil. Uma teoria que dizem que o Mahito teria modificado o cérebro do Itadori para que ele não ganhasse habilidade inata, assim como fez com o Junpei. Mas na realidade isso daqui eu acho muito, mas muito difícil, quase que impossível, porque para isso o Mahito teria que ter pagado a memória também do Itadori, já ele mais velho. E aparentemente o Mahito não conhecia o Itadori. Então é muito difícil de imaginar que isso tenha acontecido, mas quem sabe, né? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. E claro, escreva aqui o que você acha que vai acontecer. Você acha que o Itadori tem também poderes? Escreva aqui embaixo que com certeza eu vou dar uma olhada. E lógico, não se esqueça também de apertar o sininho que eu disse mais cedo, hein? Aperte o sininho que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!